Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Nós queremos nessa manhã, em breves palavras, falar sobre unidade, que é o desejo de Deus para todos nós. Filipenses capítulo 1, versículo 27. A palavra do Senhor diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Esse trecho da Bíblia é muito especial, porque Paulo, quando escreveu, ele estava preso, é uma das cartas da prisão, e observe que Paulo ele não usa essa carta para pedir ajuda para a sua libertação da prisão. Ele estava ali, de uma certa forma, confortável por estar preso, porque assim Deus o revelou que ele deveria estar, e ele usa aquela carta, em vez de pedir ajuda, para ajudar. A carta, mesmo ele estando preso, era para oferecer ajuda àqueles cristãos filipenses. Paulo chegou à conclusão que as necessidades deles eram mais urgentes do que as suas próprias necessidades. Isso aqui é um princípio, talvez o primeiro princípio mais importante da unidade, é enxergarmos as necessidades dos outros maiores e mais importantes do que as nossas próprias necessidades. Aqui, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu tive o privilégio de ser soldado da Marinha, depois sargento do Exército e agora na Aeronáutica. Eu lembro que na minha época de Exército, quando nós íamos fazer alguma atividade de selva, a gente entrava assim no local onde ia ser a atividade e tinha uma parede ali com todas as leis da selva. E a que eu mais gostava era essa: seja moderado em suas necessidades. Eu tento usar isso lá em casa com a minha esposa e com as minhas filhas, mas não funciona. Às vezes minha filha lá: pai, eu estou com água, eu quero ir no banheiro. Eu falo: seja moderado em suas necessidades. Mas lá em casa não funciona muito bem, não. Mas no dia a dia nós devemos aplicar isso, porque se quisermos sempre saciar as nossas necessidades em primeiro lugar, então a unidade vai ser difícil de acontecer. O princípio inicial e básico é: as necessidades do outro são maiores do que a nossa própria necessidade. Esse versículo que nós lemos nos mostra que Deus nos desafia a vivermos de modo digno do Evangelho. E viver de modo digno, se fôssemos perguntar aqui para cada um de nós teria uma definição. Eu acho que viver de modo digno do Evangelho é fazer isso, é deixar de fazer aquilo, é frequentar tal lugar, mas nesse versículo especificamente, a palavra do Senhor diz que viver do modo digno do Evangelho é viver em unidade. Em outras palavras, irmãos, sem unidade, o nosso discurso e a nossa pregação perde a sustentabilidade. Nós conhecemos lá em João capítulo 17, que é a oração sacerdotal que Jesus faz. Em síntese, Jesus diz: Pai, faz com que eles permaneçam um, porque se esses discípulos que o Senhor me deu e eu devolvo para ti, se eles conseguirem permanecer um, então o mundo saberá que o Senhor me enviou. Em outras palavras, isso quer dizer que se não formos um, todo o nosso discurso, toda a nossa pregação perde completamente a eficácia. Por mais bonita que seja a nossa pregação, por mais belas e altruístas que sejam as nossas atividades, se não houver unidade entre nós, povo de Deus, perdemos a força e alcance que o Espírito de Deus impulsiona. Aqui no versículo 1, que nós lemos ainda, no versículo 27, Paulo diz para aquela igreja: sejam firmes em um mesmo espírito. E eu gosto muito dessa expressão, firmes em um mesmo espírito, porque eu lembro de outra expressão muito bacana que ela aparece na Bíblia diversas vezes, especialmente ali nos livros de Números, em Esdras, quando a palavra de Deus diz assim: e aquele exército se juntou como um só homem. Eu gosto muito dessa expressão. Aliás, ela foi usada também para Gideão, quando Deus falou com Gideão: vá, Gideão, porque aquele exército que vai com você, você os derrotará os inimigos como um só homem. Isso significa que todo aquele exército tinha uma só motivação, um só objetivo. Filipenses 2:2, Paulo nos desafia dizendo: tenham o mesmo modo de pensar. Humanamente falando, irmãos, isso é impossível.
E eu fiquei refletindo muito sobre esse versículo, porque olhando aqui, por exemplo, é um mini Brasil aqui. Nós temos gente praticamente de todos os estados, de culturas diferentes. Eu vim lá do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Então, como é que eu vou ter uma cultura e pensar alguém, os meus irmãos, por exemplo, do Amazonas, ou do Pará, ou de outro lugar, se tivermos criação diferente, culturas diferentes, como teremos o mesmo modo de pensar? Num primeiro momento, talvez a gente pode pensar, Paulo, acho que você forçou um pouco a barra, ou você não pode ter... Eu acho que você errou quando você disse isso. Mas nós cremos que a Bíblia é inerrante, ela é a palavra de Deus, e quando Paulo diz termos o mesmo modo de pensar, 3 versículos à frente, 2:5, ele diz, tenham o mesmo modo de pensar que Jesus teve. Essa é a única forma que nos ajuda a termos a mesma mente. Porque quando começamos a pensar como Jesus pensa, a gente deixa de lado os nossos achismos, a gente deixa de lado as nossas experiências pessoais que a gente acha que são maiores do que as dos outros, e a gente começa a agir, pensar e falar e amar como Jesus. Esse é o princípio básico da unidade, pensar como Jesus. Eu aprendi uma frase desde criança e tenho usado até os dias de hoje. Eu tive o privilégio de crescer na casa do Senhor desde pequenininho. E a frase que eu aprendi lá com a tia da escola bíblica era, em situações em que você não souber o que fazer, faça essa pergunta, o que Jesus faria? E eu apliquei isso na minha vida, não apenas naquelas situações em que eu não sabia, mas apliquei isso em todas as situações. E até hoje eu sempre pergunto, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? O que é para fazer? Porque eu quero fazer só o que o Senhor for fazer. E se todos nós pensarmos assim, irmãos, então aí sim nós teremos o mesmo modo de pensar, porque a cabeça será a cabeça de Cristo. A expectativa de Deus sobre nós é que todos sejamos cheios do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Por mais que tenhamos denominações diferentes, pensemos diferentes sobre esse assunto, e obviamente não vamos entrar nisso, o fato é que o desejo de Deus é que todos sejamos cheios do Espírito Santo. E se assim for, então a unidade vai ser possível acontecer. Mas quando temos pessoas cheias do Espírito Santo, e temos pessoas que não entenderam a necessidade disso, então fica cada vez mais difícil viver em unidade. Eu entendo, lendo a palavra do Senhor, que existem 3 tipos de pessoas em todas as igrejas. Não falando de denominação, falando de igreja como um todo. Quando na verdade só deveria existir 2 tipos. Explico. Em toda igreja deveria existir os neófitos, ou seja, aqueles novos na fé que estão chegando, se converteram, estão aprendendo a palavra do Senhor e começam a trilhar o caminho do amadurecimento. Toda igreja tem que ter novo na fé. Se uma igreja não tem novo na fé, está errado. Tem que ter gente chegando, tem que ter gente se convertendo, tem que ter gente sendo batizada. Isso é igreja, organismo vivo. Mas temos que ter também aqueles cristãos maduros na fé, que um dia foram novos, mas foram passando pelo processo de amadurecimento, aperfeiçoando a salvação, como diz Paulo, e chegam até a maturidade cristã, e quando chegam à maturidade, em vez de comandarem, eles servem. É o contrário da lógica humana. Tenho para mim que deveriam existir apenas esses 2 tipos de pessoas na igreja do Senhor, mas o pecado criou o 3º tipo de pessoa. E Paulo chama esse tipo de pessoa de crente carnal. Quando ele fala com os coríntios, ele diz, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas não posso, eu tenho que dar alimento líquido, porque vocês são carnais. Por que crente? Porque crê em Deus, crê em Jesus, crê na igreja, crê na Bíblia, mas não vive uma vida no Espírito, vive uma vida na carne. E esses crentes carnais, que infelizmente existem em todos os lugares do mundo, dificultam cada vez mais a unidade. Que o nosso desejo, irmãos, que estamos aqui, seja que sejamos crentes maduros, crentes que aprenderam a viver a palavra. E maturidade não tem nada a ver com o tempo de igreja. Acho que vocês sabem disso, né? Às vezes a gente tem pessoas que têm pouquinho tempo ali, que conheceu a palavra, está na igreja, mas são mais maduros do que gente que já está 30 anos na igreja, porque parou no meio do caminho. Para conseguirmos viver em unidade, precisamos ser cristãos maduros. Igrejas diferentes, obviamente, podem e devem existir. Há tempos atrás eu fui pregar numa igreja que tinha uma prancha de surf no púlpito. E foi uma benção aquele dia. Eu acho que se eu botar uma prancha de surf lá na capela da aeronáutica, no mínimo eu vou ganhar uns 10 dias de detimento. No mínimo, né? Para começar. Mas o Espírito Santo de Deus age de diferentes formas na sua multiforme graça. Então, podemos ter diversos tipos de igreja? Podemos. Porque as pessoas são diferentes e na multiforme graça de Deus ele vai alcançando cada tipo de pessoa da maneira como ele quer. Mas mesmo diferentes, mesmo estando em diferentes denominações, precisamos ser um povo só.
E eu gostaria de que você falasse comigo essa frase. Um povo só. Vamos juntos? Um povo só. Um só batismo, um só Senhor, um só reino. Nós temos apenas uma palavra, é um povo só. Independente de qual denominação que Deus te colocou, meu irmão, se você está lá, Deus te colocou, seja o melhor que você puder, seja aquela pessoa que vai ajudar o seu pastor, vai servir as pessoas, mas entenda que o reino é muito maior do que as nossas denominações. E isso ficou muito mais claro para mim quando eu comecei a ser capelão. Eu sou oriundo de uma denominação chamada Igreja do Nazareno, não sei se vocês conhecem. Eu amo minha denominação, mas antes de ser, eu sou pastor há 16 anos, mas antes de ser capelão, eu confesso, a minha visão era muito Igreja do Nazareno. E quando eu entrei na capelania, o Senhor me mostrou, meu filho, dá uma olhada no campo dos Campos Brancos. Dê uma olhada na vastidão de coisas que você deve fazer e que talvez ali não esteja atrelado à sua denominação. E eu comecei, irmãos, na capelania a trabalhar com outras denominações que eu tinha muita dificuldade doutrinária. Não preciso citar aqui. Tentem imaginar, algumas denominações que têm uma doutrina muito diferente da gente, e eu ali no seminário, a área que eu mais estudava era apologética, era coisa que eu gostava de estudar, e de repente começam a chegar essas pessoas da capelania dizendo, capelão, a gente quer trabalhar de forma voluntária com você. E eu no rosto fazendo um sorriso no meu coração dizendo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E Deus dizendo, você quer sim, você quer sim. E Deus foi quebrando o meu coração e foi me mostrando a multiforme graça dele. Como ele pode trabalhar com pessoas que pensam diferente, mas que o amam. E isso tem sido, irmãos, uma experiência muito forte lá na capelania em Belém. Temos trabalhado com diversas denominações para a glória de Deus. Aqui no versículo 27 ainda, a palavra exorta aquele povo e a nós dizendo, espero que vocês estejam lutando juntos pela fé evangélica ou pela fé do evangelho. Isso nos mostra, irmãos, que a nossa luta não deve ser entre nós mesmos. A nossa luta não deve ser a minha igreja é a certa e a sua errada, porque lá na minha igreja a gente canta as canções de uma maneira mais legal que a sua, ou então lá na minha igreja a gente prega de uma forma mais efusiva e você não. E a gente começa a ficar brigando, tentando descobrir qual é a melhor igreja. Não é assim que devemos fazer, essa não é a nossa luta. A nossa luta também não é contra religiões. Às vezes algumas pessoas acham que nós temos que impor a religião evangélica e começam a brigar com outras religiões. Não é assim que se luta pela fé do evangelho. A nossa luta, irmãos, também não é política. Nós não ganharemos a luta pela fé do evangelho quando colocarmos alguém nosso lá no poder. É claro que é importante termos homens e mulheres de Deus ali, claro, mas não é assim que se ganha a luta pela fé do evangelho. A nossa luta, irmãos, também não é contra aquelas pessoas que se opõem à fé evangélica. Se nos perseguem, então agora que nós estamos no poder, nós vamos perseguir. Se nos bateram, agora nós vamos bater também. Não é assim que nós ganhamos a luta pela fé do evangelho. A nossa luta, e eu sei que todos sabem, é contra Satanás, é contra o pecado, é contra as ofertas do mundo. É assim que deve ser a nossa luta, não entre nós. Jesus já tinha dito que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Enquanto gastarmos tempo tentando provarmos uns para os outros qual é a melhor igreja, qual é o melhor ministério, qual é a melhor forma que Deus gosta de ser adorado, enquanto a gente gasta tempo com isso, o reino não avança como deveria avançar. Aqui no capítulo 2, versículo 3, acompanhe comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, olha o que a palavra do Senhor diz. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Façam tudo por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa palavra vaidade. E na versão linguagem de hoje, ela troca essa palavra por desejo tolo de receber elogio. A unidade plena, irmãos, jamais será alcançada enquanto em nosso meio tiver pessoas que trabalham para o Senhor com o objetivo de receber elogio ou com o objetivo de receber glória humana. Enquanto isso acontecer, a unidade plena jamais será alcançada. Vocês lembram daquela história lá de Marcos, capítulo 10, versículo 35 em diante?
Quando Tiago e João começam ali a desejar sentar-se no reino futuro ao lado de Jesus. E quando os outros discípulos descobrem isso, eles ficam bravos, quase que dão uma manta lá, a linguagem que a gente usa no exército, né? Dão uma manta lá em Tiago e João. E Jesus diz assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ou seja, além de deixarem Jesus triste com aquele desejo deles, ainda deixaram os outros discípulos com raiva dele. É o que acontece nos dias de hoje, quando alguém trabalha para o Senhor querendo puxar glória para si. Enquanto isso acontecer, a unidade plena jamais será estabelecida. Nesses anos de caminhada com Cristo, irmãos, nós vimos muitas pessoas fazendo obras muito bonitas, obras que alcançavam outras pessoas. Só que a gente sempre sentia, quando a gente olhava um pouquinho mais de perto, aquela pessoa querendo puxar um pouquinho para si, um tasquinho da glória de Deus para si. Nós lembramos quem começou com essa história. Quem foi? Assim Lúcifer começou, querendo puxar a glória para ele. Os milênios se passaram e o ser humano, que não tem um relacionamento com Deus, continua fazendo a mesma coisa. E mesmo aqueles que têm relacionamento com Deus, se não vigiarem, daqui a pouco vão dizer: realmente, essa igreja está cheia porque eu estou aqui hoje. Esse louvor de hoje tocou o céu porque foi eu que toquei, porque foi eu que cantei. Muitas vidas se converteram porque foi eu que fiz o apelo. E se a gente não vigiar, daqui a pouco isso vai entrando devagarzinho em nosso coração e a gente começa a achar que as coisas acontecem por causa de nós. Se isso entrar em nosso coração, já perdemos. Aliás, Jesus disse que isso já é o galardão. Se você quiser ser reconhecido pelos homens, e esse for o desejo do seu coração, então ser reconhecido já é o seu galardão. Mas quando Jesus nos diz: o que você fizer pelo Senhor, faça em secreto, porque o seu Pai te recompensará. Esse deve ser o desejo do nosso coração, fazer tudo exclusivamente para a glória do Senhor. O nosso nome, irmãos, não precisa aparecer. Não precisa aparecer que foi o nosso ministério, não precisa aparecer a nossa foto, porque, irmãos, com todo temor e tremor diante de Deus e carinho perante vocês, todos nós somos pó. Uma poeirinha que daqui a pouco o vento vai levar. Se você não se sente assim, não fique bravo comigo, é assim que eu me sinto. Daqui a poucos anos, se Jesus ainda não voltar, todos nós talvez já teremos partido. Só que o nome de Jesus continuará eterno, de geração em geração. Daqui a pouquinho tempo ninguém lembrará de mim nem de você, é verdade, irmão. Mas o nome de Jesus, esse jamais será apagado. Porque a ele, Deus deu o nome que está sobre todo nome. E todo joelho se dobrará perante ele. Então tudo que você fizer pelo Senhor, não faça pelo seu nome, não faça pela sua denominação, não faça para querer um pouquinho de reconhecimento. Faça exclusivamente para a glória exclusiva de Jesus. Porque ele, somente ele, é digno de tudo. E se assim conseguirmos fazer, então conseguiremos viver em unidade. Enquanto quisermos puxar para nós, a unidade jamais será alcançada. Irmãos, com todo carinho eu digo para nós, não trabalhe somente para a sua denominação. Repito, esteja na denominação que Deus te colocou e produza frutos ali, seja frutífero. Mas saiba, deixa-nos relembrar que o reino é muito maior que a sua própria denominação. Então não trabalhe apenas por ela. Por que eu estou dizendo isso? Como eu já falei, depois de começamos na capelania, o Senhor começou a me mostrar que não tinha mais aquela coisa de evangelizar para ganhar vidas para colocar numa igreja. E começamos a entender que precisávamos evangelizar, levar a palavra de Deus, vidas iam ser salvas, e depois vem aquela pergunta que todo mundo faz: para qual igreja que essa pessoa vai? Meu irmão, não importa se é uma casa de oração genuína, onde se prega a palavra de Deus de verdade, então envia essa pessoa para lá. Poxa, mas eu que ganhei não vai ser para minha igreja. Primeiro que a igreja não é nossa, já começa por aí. Ninguém é dono de igreja nenhuma, o Senhor Jesus é o dono da igreja. Nós somos apenas cooperadores, como diz a palavra do Senhor. E quando começarmos a ter essa visão, a unidade começa a ficar mais fácil, porque você não começa a fazer as coisas somente para trazer para a sua igreja, não é nossa. Quando a gente começa a ter visão de reino, tudo para nós começa a fazer sentido. Lá em Belém, nós trabalhamos, temos várias parcerias, e uma das coisas que eu amo fazer é parcerias. Amo com todo o meu coração. E uma das parcerias mais bacanas que eu tenho lá é com a Sociedade Bíblica do Brasil, uma organização que eu amo com todo o meu coração. Estamos constantemente fazendo coisas juntos lá, constantemente. E até um tempo atrás, se der tempo de passar o vídeo, a gente vai mostrar um trabalho com os ribeirinhos que a gente faz, muito forte para a glória de Deus. E começamos lá a tentar construir um galpão evangelístico lá no meio da selva, lá no meio do rio.
Só que a gente não tinha dinheiro suficiente para construir tudo. Deus tocou no coração lá do dirigente da Sociedade Bíblica do Brasil, fizemos lá o 50-50, falamos, vamos fazer metade, metade, bora. A capelania da metade, a SBB da metade, vamos construir. E a pergunta que a gente fez depois um para o outro, a gente riu, foi, e placa? Que placa que a gente vai colocar? A gente falou rindo um para o outro. E a gente falou assim, nenhuma placa. Não vai ter placa de nada. Mas como assim? Vocês vão investir um dinheiro, vão fazer um galpão, não vai ter lá sua foto assim, não? Não vai ter foto, não vai ter placa. Vai ser um galpão evangelístico no meio dos ribeirinhos para alcançar aqueles povos. Só que, irmãos, talvez num primeiro momento para algumas pessoas isso não faça sentido. Tem que ter a placa lá, porque se não tiver a placa, está faltando alguma coisa. Irmãos, fomos nós que criamos isso. Jesus não saiu por aí colocando placas. Ele saiu por aí fazendo discípulos. Fez 12 discípulos que fizeram outros e chegou até nós. Entendam, irmãos, eu não estou invalidando denominação, claro que não, eu sou o pastor da igreja Nazareno, então assim, desde criança eu amo a minha denominação, mas o que eu estou querendo dizer para nós é que o reino não se resume a isso. O reino é muito maior do que apenas 4 paredes. E se nós tivermos essa visão, nós conseguiremos trabalhar em prol do reino, sem querer puxar glória para nós, e a unidade será possível alcançá-la. Quer ver uma outra coisa que a gente precisa pensar também? Não trabalhar apenas para o líder. E deixa eu explicar isso antes que batam em mim aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a palavra diz que estava acontecendo algo lá muito estranho. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Paulo arrebenta. Paulo é o cara. Outros diziam, você não sabe de nada. Paulo lá todo esquisito, eu sou de Apolo, que quando Apolo prega, troveja as coisas. Aí tinha um terceiro grupo pior ainda, que diziam, eu sou de Jesus. Mas por que pior? Porque não se submetiam nem à liderança de Paulo e nem de apóstolo, nem de Apolo. Eles queriam só ser voo solo. Eles não queriam saber de liderança. E assim eles iam vivendo e brigando, dizendo, não, quem faz certo é Paulo. Paulo sabe o que faz. Não, é Apolo que sabe o que faz. Não, nenhum dos dois sabe o que faz. Eu vou sozinho. Os milênios se passaram e essa situação mudou, irmão? Sim ou não? Infelizmente não. Nós precisamos entender que os líderes, e estamos aqui pregando para muitos líderes, nós líderes somos chamados por Deus, vocacionados, ungidos por Deus, mas nós passamos, nós passaremos, mas a obra de Deus não pode parar. Por exemplo, estou aqui hoje no sábado, amanhã lá na Capela da Aeronáutica, terá Santa Ceia, e vocês não têm ideia da minha alegria em saber que eu estou aqui e lá vai funcionar como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque não sou eu, está lá funcionando. Tem lá outros líderes, tem outros pastores, o povo está lá, porque todos nós somos passageiros. Então a gente não pode fazer as coisas simplesmente por líderes. Temos que fazer tudo que fizermos para o reino, para o rei, para a glória exclusiva dele. Outra coisa que também é um desafio para nós, para a unidade, trabalhar com pessoas que pensam diferente de nós. Mas isso é a grandeza do reino de Deus. É você ter pessoas que não vão pensar igual a você. Aliás, uma vez um pastor, meu discipulador, me ensinou o seguinte, se em determinada reunião todo mundo estiver pensando a mesma coisa, alguém está deixando de pensar. Porque sempre temos que ter, sim, outros pontos de vista, e isso enriquece. Na multidão ali de conselhos há sabedoria. Então, quanto mais tivermos pessoas que tenham a coragem pessoas que tenham a mente de Cristo, mas conseguem enxergar as coisas de outra forma, quanto mais essas pessoas conseguirem caminhar juntas, mais o reino de Deus ganha, mais a unidade é fortalecida. Lá na capela da Aeronáutica, irmãos, não vou me estender falando sobre ela, mas é uma experiência que Deus tem nos dado muito diferente. A capela ela não é uma igreja, ela não é uma denominação. É um local que hoje nós chamamos de igreja interdenominacional. Quando eu cheguei em Belém para trabalhar, fui pastorear a igreja do Nazareno, mas lá em Belém também tinha uma capela. Inclusive na inauguração, o pastor Luiz Laurino estava lá, 31 de outubro de 2014. E quando eu cheguei lá poucos meses depois para substituir o capelão que tinha falecido de câncer, tinha mais ou menos umas 10, 15 pessoas na igreja que não paravam de chorar. A minha primeira pregação, quando me deram o microfone, a pessoa que me deu o microfone me deu assim, tremendo, e falou para as 10, 15 pessoas que tinham lá, irmãos, esse aqui é o novo capelão que chegou, né? Em outras palavras, vamos dizer assim, esse intruso, né? É o nosso capelão querido do coração, aprove Deus levá-lo, e chegou isso aqui agora, né? Vamos deixar ele pregar aí, vai, prega. É brincadeira, não foi muito bem assim, mas pelo menos foi a sensação que eu tinha, completamente compreensível, porque o capelão antigo, um homem de Deus, Deus usou a vida dele de maneira poderosa, tinha falecido há pouco tempo. Enquanto eu estava ali naqueles meses, eu orando e falando, Deus, o que eu estou fazendo aqui?
O que é capela? Deixa eu continuar lá com a minha igreja nazarena, porque eu sou nazareno desde criança. Eu sei como pastorear uma igreja nazarena, mas eu não faço ideia de como se pastoreia uma capela interdenominacional. E eu pensava, Senhor, como é que, me explica, Deus, como é que vai ser? Um presbiteriano, do lado do batista, com um assembleiano, com um quadrangular. Que pregação que eu vou fazer? Que tipo de música que eu vou cantar? Que liturgia que eu vou seguir? E passei nessa crise alguns meses. Até que depois de um tempo de oração, Deus falou ao meu coração dizendo, filho, pregue a simplicidade do evangelho, pregue Jesus. Não entra no calvinismo e no arminianismo, fica brigando. Irmãos, eu estou lá há 7 anos e eu descobri que é possível uma igreja ser forte, uma igreja fazer o que Deus manda, sem você brigar de calvinismo e arminianismo. Descobri isso. Mas na minha época de seminário eu não achava que era possível. Hoje eu descobri na prática que é. Deus foi começando a trazer pessoas, hoje são cerca de 330 pessoas que congregam lá, em sua maioria militares da Aeronáutica, Exército, Marinha, Guarda Municipal, Polícia e Bombeiro, todo mundo junto lá. Só que muitas dessas pessoas vieram oriundas de outros estados, das mais diversas denominações. Nós temos mais de 15 denominações representadas num só lugar. O que eu achava que era impossível, eu comecei a entender que quando a gente prega o reino, a simplicidade do evangelho, tudo se torna simples. Quer ver um exemplo? Eu tenho 7 pastores auxiliares. 2 deles estão aqui. Pastor de Souza, Tenente Coronel de Souza, e Pastor Marcelo. Tenente Coronel de Souza, oriundo da Igreja Quadrangular. Pastor Marcelo, oriundo da Igreja Batista. Eu, oriundo da Igreja Nazareno. Meu outro pastor auxiliar é da Assembleia de Deus. Eu tenho um pastor auxiliar que veio da Igreja da Graça. E temos outros pastores auxiliares. E eu dizia, como é que vai funcionar isso? Um corpo pastoral de diversas doutrinas diferentes. Eu achava que era impossível, até conseguirmos viver em unidade e entendermos. É possível, não é, irmãos? Estamos juntos há muitos anos pregando o evangelho e descobrimos que é possível viver em unidade, mesmo que pensemos diferentes. Glória a Deus. Outra parte do versículo aqui, do versículo 2, que eu amo muito, Filipenses 2, versículo 3, a palavra do Senhor nos ensina também a seguinte: não façam nada por interesse pessoal, façam por humildade e considerem os outros superiores a si mesmo. E para mim, queridos irmãos, essa é o principal alicerce da unidade. Considerar o outro superior a si mesmo. E sabe uma maneira para nós militares, para nós entendermos de maneira muito clara? Certa vez eu dei essa palavra num culto no exército, onde tinha 5 generais sentados. E quando eu falei lá o que eu vou falar agora, eles me olharam com um olhão que eu falei, vou ser preso. Mas na prática eu quero dizer o seguinte, sabe como nós militares colocamos na prática e enxergamos os nossos outros como superiores a nós mesmos? Enxergue qualquer pessoa como mais antiga que você, independente do posto ou graduação que tenha. Pastor, não faz sentido no reino humano, mas no reino de Deus é assim que funciona. Quando você começa a enxergar uma pessoa, independente do posto ou graduação que ela tenha, como alguém, entre aspas, mais antigo que você começa a dar deferência, honra e o seu melhor para aquela pessoa, independente de posto ou graduação que ela tenha. Às vezes nós militares estamos muito acostumados a tratar bem quem é superior a nós e tratar mais ou menos quem está subordinado a nós. Talvez a estrutura hierárquica, se nós não vigiarmos, vai criando isso no nosso coração também. Mas no reino de Deus é completamente diferente. No reino de Deus, todos são superiores a nós mesmos. As necessidades do outro são maiores do que as nossas necessidades. Seja moderado em suas necessidades, diz a lei da selva, que podemos aplicar na nossa vida. E se conseguirmos viver desta forma na prática, olhando as pessoas que estão ao nosso redor como superiores a nós mesmos, então vamos viver uma vida de servidão, independente do posto de graduação que a pessoa tem. Lá na capela, onde pastoreamos, obviamente temos muitos militares, de soldado até coronel, até oficiais generais já foram lá também. E uma coisa que nós implantamos lá, acho que foi um direcionamento do céu, lá na capela ninguém é chamado pelo posto de graduação, todos são irmãos. O soldado é o irmão fulano, o coronel é o irmão fulano, o sargento é o irmão fulano. Só que, obviamente, isso não tira o respeito. Pelo contrário, nós respeitamos a todos como superiores a nós mesmos. E uma vez, irmãos, foi muito engraçado, porque uma vez uma irmã falou assim, pastor, o meu marido é um comandante, ele não vai vir aqui na capela, porque ele não quer ser recebido aqui com todas as honras militares. E eu falei, como é que eu explico para ela que a gente não faz isso aqui? Oh, meu Deus. E eu, com todo carinho, falei assim, irmã,
traz ele vai se sentir bem. Só que assim, a gente vai recebê-lo como um irmão. E ela entendeu, e aquele comandante veio, e nós o recebemos com um abraço, assentou-se ali, está lá agora frequentando a nossa capela. Porque nós entendemos, irmãos, que no reino de Deus a lógica é diferente. Uma vez eu falei algo assim que o pessoal achou meio estranho, deixa eu tentar falar, ver se vocês me entendem. No reino de Deus, a lógica, por exemplo, para nós militares, é diferente. Nas nossas Forças Armadas, começa-se como recruta, para aqueles que começam nesse nível dos praças, e vai subindo, vai sendo promovido, até, por exemplo, chegar no posto máximo, ou de sub, ou de capitão. Para quem começa nos oficiais, chegar ao posto máximo de oficial general. Mas no reino de Deus eu tenho para mim que é diferente. A cada promoção que você tem, você é promovido de coronel a tenente-coronel, e você vai sendo promovido a major, a capitão, a tenente, e quanto mais você serve ao Senhor, mais você vai sendo promovido, até você chegar ao último posto mais elevado no reino de Deus. Sabe qual é? Recruta. Porque no reino de Deus, se você conseguir ser recruta, você vai servir todo mundo. E por onde você for, você vai servindo, 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 servindo. Menos ego, menos para si. E quando as pessoas perguntarem quem é que fez aquilo, eu nem sei o nome daquela pessoa, mas ele estava por aqui, servindo, limpando. E é assim que tem que ser. Isso não deveria ser algo espetacular, isso deveria ser o normal. Mas infelizmente, como não é, quando alguém consegue viver esse nível de servidão, todo mundo acha algo espetacular. Considerar o outro superior a nós mesmos significa o seguinte: não espere essa pessoa vir até você, vá até ela. Às vezes, por exemplo, quando a gente fala de perdão, a gente entende que perdão não é esquecer, obviamente não é. Perdão é você olhar aquela cicatriz e lembrar e aquilo não causar mais dor, mas às vezes as pessoas acham o seguinte: se aquela pessoa fez algo contra mim, é ela que vem ajoelhada aqui pedir perdão. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus se você está certo, se você já é maduro na fé, vá até aquela pessoa que te feriu e conserte o que tiver que consertar. E quando a gente aplica isso no dia a dia, a unidade fica muito mais fácil de se alcançar. Porque você vai abrir mão do seu ego, você vai abrir mão da sua posição. Irmãos, com todo carinho, vamos deixar de ser aqueles perfeitão que não desce até o irmão. Pelo contrário, esteja lá no mesmo nível. Ah, não, foi ele que fez, ou então ele chegou há pouco tempo na igreja, ou ele não é líder do meu nível. Quanta bobagem que nós criamos ao longo do tempo. Quando, na verdade, Jesus nunca mostrou para nenhum de nós que havia hierarquia em sua igreja. Fomos nós que criamos isso. A palavra do Senhor diz que uns ele deu para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Só que com o passar do tempo, nós, homens, começamos a criar uma espécie de hierarquia, onde alguns ministérios são mais pomposos do que outro, onde talvez ali o irmão do louvor seja mais importante que a irmã da limpeza, onde talvez o evangelista seja mais importante do irmão que arruma a cadeira. Irmãos, eu adoro arrumar cadeira. Desde criança eu faço isso, vocês não têm noção da alegria que eu faço. Os pastores aqui sabem. Tá lá, quando tem cadeira bagunçada lá na igreja, opa, é meu. Sai todo mundo, é eu. É um prazer que vocês não têm noção. Desde criança, não sei porquê, eu gosto de arrumar cadeira, botar lá direitinho, bonitinho. Porque a gente entende que não tem essa coisa de hierarquia, de ministérios mais importantes. Tudo funciona para a edificação do corpo de Cristo. Tudo é importante no reino de Deus. Quantos creem dessa forma? Caminhando para o fim. Se deixar pastor falar, pastor se empolga, né? E vai embora, né? Mas caminhando para o fim, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, se tornou semelhante a seres humanos, reconhecido como figura humana, se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Vê se você já tinha para pensar e analisar que aqui neste caso existe uma gradação. Eu não tinha analisado isso até, mesmo já tendo lido esse texto tantas vezes. Olha que gradação interessante. Primeiro, Jesus não considerou ser igual a Deus. Depois ele se esvazia, toma forma de servo, é semelhante aos seres humanos, se humilha, obedece, morre e morte de cruz. Olha que interessante, é uma gradação que Jesus vai fazendo ao servir. O que isso quer dizer? Que a servitude, não sei se existe essa palavra, a servidão, ela pode ser aperfeiçoada. Quanto mais você servir, melhor servo você será. Quanto mais você se colocar num palanque, pior servo você será. Em outras palavras, irmãos, aperfeiçoemos a servidão. Arrume pretexto para servir pessoas. Invente coisas para servir. Quer ver um exemplo?
Por que não aqui nos almoços você se levantar e levar refrigerante e suco para todo mundo? Por que não você pegar os pratos do irmão e levar para lavar? Por que não você fazer algo que alguém pode olhar assim, mas um coronel fazendo isso com um sargento? Irmão, todos nós enxerguemos os outros como superior a nós mesmos. Ah, mas um capitão fazendo isso para o cabo? E por que não fazer? Já pensaram isso? Por que não fazermos isso? Será que está tão estagnado em nosso coração essa coisa de que eu devo ser honrado? Por que não descermos e fazermos isso a qualquer pessoa, independente de pós-graduação? E podemos aplicar isso, irmãos, no nosso dia a dia. Se enxergarmos todas as pessoas como superiores a nós mesmos, no dia a dia nós vamos dar honra a essas pessoas. Quer ver um exemplo bem prático nisso? Dentro de um casamento, eu costumo dizer isso nos casamentos que eu faço. Às vezes, quando a esposa, se for a esposa que faz comida em casa, ela faz lá um bifão grandão e um bifinho pequenininho. Marido, fica um bifinho pequenininho e dá o bifão para a esposa. Pastor, ela não vai comer o bifão. Não importa, cara. Dá o bifão para ela. Fica com o bifinho. Considera ela superior a você. Irmã, toda casa que se preze tem lá o travesseiro bonito da NASA e o travesseiro de R$ 9,99. Fica com o travesseiro de R$ 9,99, dá o travesseiro da NASA para o cônjuge. Toda casa tem aqueles copos bonitos, aquelas taças que só se usa quando a visita vem. Até hoje eu não entendo o porquê disso. E tem o copo de extrato de tomate. Fica com um copo de extrato de tomate, dá a taça para o outro. E se nós formos treinando isso no dia a dia, a servidão vai ficar mais simples para nós. No dia a dia, irmãos, façam isso. Com todo carinho, eu quero convidar você então, porque hoje na fila do almoço, você diz, irmão, passe à minha frente. Ah, não, pastor, almoço não. Almoço não se toca nesse assunto. Você toca sim, irmão. Se você está lá, faça esse teste hoje. Eu sei que é difícil. Você está alguém na fila, irmão, pode passar na minha frente. Imagina se todo mundo fizer isso, a fila não vai andar, né? Mas coloque isso em prática. Considere o outro superior a si mesmo. Jesus se humilhou perante os homens por amor a nós. Será que nós estaríamos dispostos a fazer a mesma coisa? Jesus se esvaziou, então se esvazie também. Quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Convém que ele cresça e que eu diminua.